Em minha prática de pelo menos 14 anos como professor de língua estrangeira e inglês, noto que a forma pela qual nós docentes optamos para avaliar os alunos de forma mais tradicional acaba deixando de lado alguns quesitos primordiais para atingir competência comunicativa em língua inglesa. Isso pode acontecer por força maior, pois nos dias de hoje a escola e até mesmo os pais muito se preocupam com o vestibular e o Enem, e isso pode fazer com que o desejado desenvolvimento da competência comunicativa fique em último plano. Percebe-se que as aulas de língua inglesa no cotidiano escolar são muito pautadas em exercícios gramaticais e interpretação textual, para que desta forma os alunos estejam aptos para passarem em algum exame como o vestibular ou Enem. Sabe-se que, para que uma pessoa possa atingir competência comunicativa em uma segunda língua, é necessário um enfoque em todas as habilidades de forma integrada. Seriam elas reading, writing, speaking, listening, que por sua vez cumprem com as situações de interação social. Vejo um grande enfoque em leitura e escrita, porém muito pouco se faz em relação a speaking e listening. Afinal de contas, o que se espera de desfecho de uma língua estrangeira é a aquisição da língua-alvo e a competência comunicativa nesta. Em outras palavras, estar apto não apenas para ler, mas compreender por meio de escuta de um podcast, por exemplo, ler um artigo e interpretá-lo, saber fazer um discurso, dentre outros. Para que isso seja atingido, é necessário fazer atividades que permitam os alunos desenvolvê-las. Uma proposta que pode ser utilizada é a história digital, orientada pela abordagem baseada em projetos. Ambos darão sentido ao objeto de estudo e nela o aluno passará pelos 4 pilares da comunicação, que são fala, compreensão auditiva, leitura e escrita. Para o desenvolvimento de histórias digitais, no caso da leitura, o aluno deverá pesquisar sobre o assunto. Na escrita, este terá de escrever seu script, respeitando o uso da norma padrão da língua. Já na compreensão auditiva, além de sua própria produção, o aluno terá acesso à produção de seus colegas, que por sua vez exigirá que este escute e entenda sobre o que está sendo abordado. E por último, a fala que está imbricada na narração do projeto. O aluno também confeccionará seu script conforme lhe convém, a fim de narrar fatos ou cumprir com requisitos do planejamento e objetivos a serem atingidos em determinada lição referente a determinado conteúdo e o foco do planejamento do professor. Usualmente, o tempo para que os alunos realizem um trabalho que possa focar nas 4 habilidades linguísticas em sala de aula é restrito, e o número de alunos é elevado. Não há tempo hábil para que todos participem em sala, mas com as histórias digitais isso se torna possível, pois o aluno pode fazer todo o processo fora da sala de aula e o professor avaliador também não terá de avaliar a produção em sala. Desta maneira, ambos poderão cumprir com os requisitos das 4 habilidades da comunicação sem barreiras. Em relação ao script, etapa a qual o aluno constrói seu texto, o aluno receberá o feedback após o seu término. Esse se trata de um momento crucial para o desenvolvimento da habilidade escrita. O feedback é passado por um leitor mais experiente, que já passou por mais situações de escrita, no caso, o professor. Esse tem por objetivo refinar a escrita, trazer uma reflexão ao texto de forma construtiva, já que um texto pode sempre ser lapidado. O fato de passar pela leitura de mais de uma pessoa, no caso o professor, faz com que este texto seja trabalhado a tal ponto em que haja o que podemos chamar de processo reflexivo de aprendizagem de escrita, onde o aluno considera os pontos que devem ser revistos em seus textos e passe por mais leitura, pois escrever se remete diretamente a tecer palavras para então construir ideias e chegar ao significado. O feedback é fundamental para essa construção. Isso se trata de uma consciência
que se estimula e se aprende fazendo e passando por esse processo, haja vista que não existe fórmula pronta. Textos estão sempre sujeitos à alteração. Esse pode ser alterado conforme a necessidade. Neste caso, o feedback leva o autor do texto a prestar atenção a aspectos que precisam ser notados. Seriam eles referentes à escolha de palavras, tempos verbais inadequados à situação, dentre outros. O professor pode avaliar diretamente o script do aluno dando vários tipos de feedback, diretos e indiretos. Em relação à fala, problemas com pronúncia podem ser corrigidos em seu script e narração. A leitura pode ser avaliada pelas escolhas de embasamento teórico sobre o assunto escolhido. Já a compreensão auditiva ficaria mais por conta do aluno ouvir sua própria gravação e ele mesmo se dar conta dos erros de pronúncia que cometeu. Concluindo, aulas pautadas em projetos têm objetivos específicos e materializam o aprendizado, já que são baseados em situações realísticas de aprendizagem. O professor de língua estrangeira pode utilizar a história digital e Project-Based Approach, contemplando o uso das 4 habilidades de forma mais integrada, como também permitindo uma avaliação desse desenvolvimento de uma forma mais alternativa.